TV Cidade, canal 19, Presidente Prudente. Assista agora, ponto final. Olá, está no ar o programa Ponto Final. E o nosso entrevistado hoje é o repórter da Rádio Globo de Presidente Prudente, Joilton Carlos da Silva. Como vai, Joilton? Tudo bem? Tudo bem, Ismael. Joilton, quando você iniciou a sua carreira no rádio? Há 30 anos atrás, Ismael. Comecei na Rádio Tuiuti, antiga Martinópolis Rádio Clube, com o Nenê Rodrigues, no dia 12 de junho, há 30 anos atrás. Muito bem. E você iniciou a carreira em Martinópolis e veio para Presidente Prudente? Vim para Presidente Prudente para trabalhar na Rádio Cidade, na extinta Rádio Cidade. Aí depois fui para a Rádio Paulista, trabalhei na Rádio Paulista por 3 anos e meio. Depois fui para a Rádio Presidente Prudente Jovem Pan, fiquei lá 8 anos e há 4 anos e meio eu estou na Rádio Globo. E como é o seu trabalho na Rádio Globo? Olha, meu trabalho é do dia a dia, o factual. A gente trabalha muito com a notícia do momento, as notícias que aconteceram durante a noite, passando as informações no momento que a informação acontece. E é assim, o repórter hoje de rádio ele tem que saber o que está acontecendo na cidade, porque é isso que o ouvinte quer saber, não é? E como foi a primeira entrevista com o primeiro gravador, Joilton? Olha, foi muito engraçado, viu, Ismael? Eu tinha um gravador, para você ter uma ideia, ele pesava cerca de 4 quilos aproximadamente. Um gravador que o Nenê Rodrigues me deu, usava fita cassete, e a primeira entrevista minha foi com o Luiz Leite. Para que você possa ter mais ou menos uma ideia, tinha um jornal em Martinópolis que chamava Folha da Cidade, não o atual Folha da Cidade, o antigo Folha da Cidade. Daí o fotógrafo tirou uma foto e o rosto do Luiz Leite, que era prefeito naquela oportunidade, não apareceu. Você vê o tamanho que era o gravador, foi até muito engraçado essa entrevista, eu tremia muito, mas o Luiz Leite, que era prefeito na cidade, lá em Martinópolis, me deixou muito à vontade, foi a minha primeira entrevista que eu fiz fora da emissora. Muito bem, já que você falou em Martinópolis, e como está o nosso balneário? O balneário está bem, viu? Esses dias nós estivemos lá soltando alevinos, soltamos quase que 3.000 alevinos no balneário de Martinópolis. A represa, não é que eu sou lá criado em Martinópolis, mas é dos lugares mais lindos que eu conheço, é a represa de Martinópolis. Muito bem. Mas tem gente que é contra a cobrança daquele pedágio lá na represa. Por quê, Joilton? Olha, é que as pessoas talvez sejam mal informadas sobre o balneário de Martinópolis. Eu sou a favor da cobrança do pedágio para as pessoas que moram fora de Martinópolis, não para as pessoas que moram lá. Porque, inclusive, quem tem placa do veículo de Martinópolis não é cobrado. Ele chega no pedágio, está lá a placa que é de Martinópolis, não é cobrado. Para as pessoas de fora que vão usufruir da represa, eu acho justo, porque, por exemplo, uma pessoa paga lá o IPTU, lá de Martinópolis. Então essa pessoa não é justo que ele pague o pedágio, mas a pessoa que não é de Martinópolis e é de Prudente, por exemplo, Regente Feijó, Indiana e vai usufruir, tem que pagar o pedágio para pagar os benefícios que ela vai usar durante o final de semana, por exemplo. Repórter Joilton, quem está de plantão hoje lá como prefeito da cidade? Porque foi criado um impasse na justiça, não? Foi criado um impasse. Hoje é o Rondinelli Pereira, conhecido como Dinelli, mas todo esse imbróglio está sendo resolvido já na Justiça cerca de 20 dias atrás, no Tribunal Superior Eleitoral. Já foi decidido que o Antônio Leal Cordeiro, que foi o prefeito eleito em outubro de 2012, ele vai retomar a prefeitura, então está interino como prefeito de Martinópolis, Rondinelli Pereira. E esta lei eleitoral não é errada? Você concorda com a lei eleitoral no país? Eu não concordo, Ismael. A grande questão é o seguinte, que nós temos que observar. Tem que ser observado primeiro a vontade do povo. O povo elegeu, tem que assumir. Daí, no caso da lei, tinha que ser específico. A pessoa pode ou não pode ser candidato. Desde o momento que ela registrou uma candidatura, passou pelo crivo da sua convenção de partido, e ela foi escolhida para ser o candidato ou candidata a prefeito, vereador ou qualquer cargo que seja, desde o momento que foi autorizada a candidatura e o povo elegeu, tem que assumir. Então a lei está equivocada nesse sentido, mas a lei é boa, a gente tem que observar isso, porque aquelas pessoas que não são boas para a política brasileira têm que ser banidas da política, e a lei ela é boa nesse sentido, mas ela deveria definir, a pessoa pode ou não pode ser candidato. Desde o momento que pôde ser candidato, ela tem que assumir se for eleita. O repórter Joilton da Rádio Globo de Presidente Prudente esteve na sessão da Câmara na última segunda-feira. Que lei que foi aprovada aí dos animais, Joilton? Olha, na última segunda-feira foi aprovada uma lei sobre os pombos, e é uma lei que precisa o Executivo agora regulamentar esta lei. Por quê?
Os pombos que são alimentados na praça, a pessoa chega lá, alimenta o pombo. Se ficar comprovado a primeira vez, ela vai receber uma advertência. Na segunda vez, o RG daquela pessoa vai estar anotado, ela vai pagar uma multa de R$ 418. Isso vai ser regulamentado, inclusive foi alvo de protesto na Câmara Municipal, não só essa lei, mas a lei que já foi sancionada pelo prefeito de Presidente Prudente, a lei que diz que animais de grande porte, por exemplo, cavalo, que a gente vê muito na área urbana de Prudente, boi, que a gente vê, tem muito fazendeiro em Prudente, que não tem fazenda, só tem um boi, só tem cavalo só, então esses cavalos serão recolhidos, em 7 dias as pessoas não vão buscar os seus animais, esses animais serão doados para uma entidade filantrópica de Prudente. É uma lei legal que foi aprovada em Prudente. Foi uma lei legal, muito bem. E parece que tem uma multa também, não tem, Joilton? Neste caso, o proprietário ele é multado, ele tem que recolher o seu animal, tem que ir lá buscar, pagar essa multa, porque ele vai ficar em um local do Centro de Controle de Zoonoses de Presidente Prudente, então ele vai pagar essa multa e leva o seu animal. Só que tem uma coisa, ele não pode mais colocar o animal na zona urbana, tem que achar um local adequado, na zona rural, para que possa colocar o seu animal. Vamos falar um pouquinho do aeroporto de Presidente Prudente, um dos mais movimentados do interior de São Paulo. Joilton, e a ampliação do nosso aeroporto novamente, principalmente da estação de embarque e desembarque? É necessária. O aeroporto de Presidente Prudente, muitas pessoas não acreditam na região de Presidente Prudente, mas esta região, quando resolver a questão do conflito agrário, que os empresários começarem a investir na nossa região, que voltar essa região a crescer novamente, eu tenho certeza absoluta que o aeroporto de Presidente Prudente, do jeito que está, vai ficar muito pequeno. Então tem que ser ampliado, inclusive com mais voos, para que a gente possa ter alternativas em Presidente Prudente, não apenas 2 ou 3 companhias, mas ter umas 4 companhias que possam estar pousando e decolando de Presidente Prudente, para que todos nós possamos ter o hábito de viajar de avião, que é mais seguro, que é mais rápido, principalmente para as pessoas que têm negócio. A pessoa, por exemplo, hoje já pode sair daqui de Prudente de manhã e voltar à noite tranquilamente. Se ela comprar a passagem do ônibus, o bilhete com uma certa antecedência, fica mais barato do que ir de leito daqui no ônibus leito para São Paulo. E como disse a presidente Dilma, os aeroportos viraram uma estação rodoviária. E no dia 14 de julho, anote aí, convenção do PMDB em São Paulo, para escolha de deputados federais e estadual e o candidato a governador de São Paulo. Agora os nossos comerciais.